Ele é uma das maiores mentes da história dos animes. Um detetive fantasma que ninguém nunca viu, conhecido só por uma letra. Mas o L de Death Note é um enigma, não só pela sua genialidade absurda, mas também pelos seus hábitos, que são, no mínimo, bizarros e contraditórios. Então hoje, a gente vai tentar quebrar o código por trás dessa mente. Sério, o que se passa na cabeça desse cara? Será que existe uma única teoria psicológica, uma chave mestra, que consiga explicar todas as suas esquisitices de uma vez? Pois é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos abrir os arquivos do caso e decodificar a mente de L. Lolliot. A lista de manias, vamos combinar, é longa, né? Ele só senta de cócoras, vive basicamente de açúcar, fala com o mundo por um laptop, empilha coisas o tempo todo, segura objetos só com a pontinha dos dedos, morde o polegar para pensar e é doentemente competitivo. Cada um desses hábitos é uma peça de um quebra-cabeça bem fascinante. E para montar, a gente vai precisar das ferramentas certas. Então vamos lá, vamos conduzir a nossa própria investigação psicológica. Para entender o El, não adianta só olhar o que ele faz. A gente precisa ir mais fundo no porquê ele é do jeito que é biologicamente falando. E isso nos leva a um conceito que é absolutamente fundamental para esse caso. E aqui está a nossa primeira grande pista. Pensa assim, a personalidade é o prédio que a gente constrói ao longo da vida. Mas o temperamento? O temperamento é o terreno, o alicerce. É a nossa configuração de fábrica, sabe? E as manias do L? Elas não são escolhas de personalidade, não são a decoração do prédio. Elas nascem direto desse alicerce biológico. Esse sistema dos 4 temperamentos é uma ferramenta super antiga, mas muito poderosa. Cada um deles tem tipo uma assinatura de reação. O sanguíneo reage rápido e esquece rápido. O colérico reage rápido e não esquece, mantém o foco. O fleumático é mais calmo e o melancólico, bem, ele demora para absorver as coisas, mas quando absorve, a impressão que fica é profunda e permanente. Guarda isso, é uma pista muito importante. E isso pode até parecer papo antigo, mas o mais interessante é que a neurociência moderna concorda com a base disso. A teoria de um psicólogo chamado Eysenck, por exemplo, mostra que ser introvertido não é só timidez, é uma condição biológica. O cérebro de introvertidos já funciona num volume mais alto, então eles buscam o silêncio para não sobrecarregar o sistema. Fica com essa informação aí. Beleza? Com o nosso kit de ferramentas em mãos, chegou a hora de analisar as evidências. Os comportamentos mais marcantes do L são as nossas principais pistas para resolver esse mistério. E a primeira vem da boca do próprio suspeito. Olha só essa frase. Essa é provavelmente a autoavaliação mais honesta e reveladora do L em toda a série. Repara que não é sobre justiça, não é sobre fazer o bem, é sobre uma coisa muito mais primitiva. E essa é a chave mestra para a gente entender pelo menos metade da natureza dele. Essa confissão aponta direto para o temperamento colérico, o fogo. O colérico é movido pela vitória, pelo desafio. O Lai não está caçando o Kira por um senso de dever. Ele está caçando o Kira porque foi desafiado para um jogo mortal. E a biologia colérica dele simplesmente não permite que ele perca. Certo, mas se ele tem todo esse fogo, por que ele vive como um eremita? É aqui que entra a segunda parte do código, a terra melancólica. Lembra daquela história do cérebro superestimulado? Pois é, o isolamento, a posição de cócoras, isso não é só esquisitice, são estratégias de sobrevivência biológica. Ele precisa criar um casulo para a mente melancólica dele, que processa tudo numa profundidade incrível, poder operar no máximo sem fritar. Tá, tudo bem. Um gênio introvertido e competitivo, até aqui faz sentido. Mas e os doces? Aquelas montanhas de açúcar? Isso não bagunça a nossa análise? Afinal, buscar prazer assim parece coisa do sanguíneo, não é? A resposta é não. Para o L, açúcar não é prazer, é combustível de alta octanagem. O nosso cérebro já é um órgão que devora a glicose. Agora imagina o cérebro do L, que funciona em modo turbo 24 horas por dia. O açúcar é só uma ferramenta prática para manter esse motor girando e para induzir quimicamente o foco. Para fortalecer nosso diagnóstico, vamos fazer como todo bom detetive, vamos eliminar os suspeitos. Se o L é uma mistura de fogo e terra, então ele com certeza não pode ser ar nem água. E o contraste aqui é gritante. O temperamento sanguíneo é sociável, se distrai fácil. O fleumático evita conflito a todo custo. O Li é o oposto polar de tudo isso. Ele vai para o confronto, a suspeita dele sobre o Light dura meses e o foco dele é absoluto, quase doentio. Então é isso, sanguíneo e fleumático estão fora do caso. Com as outras possibilidades eliminadas, todas as pistas apontam para uma única e surpreendente conclusão. Chegamos ao diagnóstico final.
A síntese que explica esse paradoxo ambulante que é o L-Loliet. E aqui o código finalmente é quebrado. L é uma fusão de dois temperamentos poderosos. A base dele é melancólica, a Terra. É isso que dá a ele a paciência e a profundidade para analisar cada detalhe. Mas o que impede que ele fique só pensando, paralisado em análise? É o motor colérico dele, o fogo. É o que dá o impulso agressivo para ele agir, competir e, acima de tudo, vencer. E essa autoconsciência dolorosa dele, essa capacidade de olhar para si mesmo e se enxergar como um desvio da norma, isso é a marca registrada da Fundação Melancólica. É um pessimismo profundo, uma autocrítica brutal. Ele reconhece a própria monstruosidade com uma clareza que chega a ser triste. Mas se ainda resta qualquer dúvida sobre isso, a prova final do nosso diagnóstico não está mais no L, mas naqueles que vieram depois. A confirmação definitiva está na forma como o temperamento dele foi literalmente dividido entre os seus dois sucessores. Pensa só nos sucessores dele. O Nier, ele herdou a terra do L, a inteligência fria, analítica, calma. Ele é o lado melancólico. Já o Melo, por outro lado, herdou o fogo do L, o impulso competitivo, a agressividade, a volatilidade. Ele é o lado colérico puro. Juntos, eles formam L. Separados, eles provam que L era essa fusão perfeita e, ao mesmo tempo, instável desses dois mundos. No final das contas, a análise do Lenny nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se as ações mais estranhas e a maior genialidade dele nascem de uma biologia que ele não escolheu, isso nos força a olhar para nós mesmos e perguntar: o que em nós é o edifício que a gente construiu e o que é o alicerce geológico sobre o qual a gente não tem controle nenhum?